gente vai higienizar as mãos. E aí a gente primeiro, antes de tudo, vai prestar atenção em duas coisas. Se foi pedido pra gente, faça o exame dos linfonodos da cadeia de cabeça, cervical, axilares e epicondiliares. A gente vai fazer o que antes? Vai fazer uma inspeção da área onde a gente vai examinar, tudo bem? Então, ó, vai examinar a área, ó. Você vai olhar um lado, o outro, porque o exame dos linfonodos compõe a inspeção e a palpação. Na inspeção só tem duas coisas que a gente pode fazer. Um linfonodo pode estar visível ou não visível, tudo bem? O normal é que vocês falem, linfonodo não visíveis é a inspeção. Se for visível, vocês têm que me falar a cadeia, tudo bem? A cadeia e como é que está esse linfonodo. A pele adjacente, se ele está fistulizado, se ele não está, se ele está com ralo hiperemiado, se ele está flutuante. Mas se não for visível, acabou aí a história. Agora, se for pedido só palpação dos linfonodos, você já parte para a palpação. Exame, você inspeciona e depois faz a palpação, tudo bem? Então vamos começar com os linfonodos da cabeça. Vem cá. Primeiro linfonodo, linfonodos occipitais. Então você estabiliza a cabeça do paciente com a sua mão esquerda e com a sua mão direita você vai achar a proeminência occipital. Abaixo da proeminência occipital, nas fibras aqui do trapézio, você vai palpar os linfonodos occipitais. Você pode fazer assim, ou você pode fazer com seus polegares. Estabiliza a cabeça do paciente e palpa com os polegares, abaixo do processo, abaixo da proeminência occipital, tudo bem? Depois dos occipitais, na proeminência occipital, a gente vai palpar os retroauriculares, que está onde? Retroauriculares ou mastóides, que está sobre o processo mastóide. Então você pode palpar os dois de uma vez só, processo mastóide, duas pulpas digitais, gira os dedos em cima dele, ou você estabiliza, palpa um lado, palpa o outro, tudo bem? Vocês podem palpar os dois de uma vez só para ganhar tempo. Depois dele vocês têm os pré-auriculares. Pré-auriculares, à frente é o tragus. Então você tem o tragus, ok? Você tem aqui a mandíbula e aqui entre esses dois, ó, você palpa os dois de uma vez só. São os pré-auriculares que estão à frente do tragus, ou anterior ao tragus, tudo bem? Duas pulpas digitais, movimentos circulares bem superficiais. Eles são bem superficiais mesmo. Depois deles a gente vai palpar os tonsilares e aqui a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma ipsilateralização da cabeça do paciente, estabiliza, acha o ângulo da mandíbula e no ângulo da mandíbula a gente vai entrar com duas pulpas digitais. Entra no ângulo da mandíbula ó, e vai palpar. Estabiliza com o polegar e palpa no ângulo da mandíbula os tonsilares, que alguns chamam de parotídeos. Palpa os tonsilares e depois no ramo da mandíbula, abaixo do ramo da mandíbula, os submandibulares. Estabiliza o polegar e entra com os 3 dedos ou 2 dedos, vai depender do tamanho do ramo da mandíbula. Entra abaixo dela e palpa. Ok? E aí você faz isso para o outro lado também. Ipsilateraliza para o lado que vai palpar, estabiliza, ângulo da mandíbula, tonsilares, ramo da mandíbula, submandibulares. Ok? Por fim, a gente faz uma flexão passiva da cabeça do paciente, ó, abaixa ela um pouco e vai palpar os submentuais ou submentonianos abaixo do mento, entre os músculos digástricos. Pronto. Esses são os linfonodos da cadeia da cabeça. Alguns autores trazem os linfonodos bucais. Esses linfonodos bucais, eles estão na borda posterior do músculo orbicular da boca. Então vocês palpam eles aqui, ó. Tudo bem? São os bucais. Agora vamos para os cervicais. Nos cervicais a gente tem os superficiais e os posteriores. E aí a gente começa primeiro palpando os superficiais. Então pode vir aqui. Nós temos na cadeia cervical posterior, porque a gente tem os trígonos, né? O trígono posterior, que é delimitado pela borda posterior do esternocleidomastóide, pela clavícula e pelo trapézio. Você tem um trígono posterior, de base voltada para baixo, e você tem um trígono anterior, de base voltada para cima, onde você vai ter o ramo da mandíbula, a borda anterior do esternocleidomastóide e a traqueia, formando o trígono anterior. Então nós temos linfonodos anteriores cervicais e posteriores cervicais. E aí, didaticamente, a gente divide eles em superficiais e profundos. Então, o primeiro é o superficial posterior. Então, linfonodos cervicais posteriores superficiais ou superficiais posteriores.
eles estão na borda anterior do músculo trapézio. E aí você palpa aqui, ó, toda a borda anterior do trapézio. Você tem um trapézio aqui, não é em cima do trapézio, é na borda anterior. Então você vem palpando, estabiliza a cabeça do paciente e palpa na borda anterior do trapézio. Cervicais posteriores superficiais, na borda anterior do trapézio. Depois a gente vai fazer uma posterolateralização da cabeça do paciente para o lado contralateral, que a gente vai palpar. E a gente vai fazer uma extensão do músculo esternocleidomastóide, porque aqui a gente vai palpar os cervicais superficiais ao esternocleidomastóide, que tem um pouco da cadeia anterior e um pouco da cadeia posterior superficial, que está um pouco aqui superficial na borda anterior e um pouco superficial na borda posterior dele, mas todos são superficiais. E aí a gente vai palpar desde a sua inserção no processo mastóide, em cima, sobre o músculo. Quando chega aqui na bifurcação, a gente vem um pouco para a cabeça external, volta e vem um pouco para a cabeça clavicular. Pronto, são cervicais superficiais ao esternocleidomastóide. Tudo bem? E aí depois a gente vai palpar os profundos, né? Os profundos a quem? Profundos ao esternocleidomastóide. E aí a gente vai fazer uma homolateralização ou ipsilateralização para que a gente deixe o esternocleidomastóide, ó, soltinho. Tranquilo? E aí a gente vai polegar, vai estabilizar e vai entrar com 2 ou 3 polpas digitais abaixo do esternocleidomastóide, não acima dele, abaixo. Você vai pinçar ele. Quando você pinçar e estabilizar com o polegar, você palpa. Ó, o polegar ele mexe um pouquinho, só que ele só está estabilizando. Quem está mexendo mesmo são os 3 dedos, são cervicais profundos anteriores. Tudo bem? E aí nós temos os cervicais profundos posteriores na borda posterior do esternocleidomastóide. E aí ou você estabiliza com os 3 dedos e pinça com o polegar, ó, e palpa com o polegar, os cervicais profundos posteriores, ou você se movimenta para trocar de mão, ok? E vai palpar com os 3 dedos, ó, da outra mão, os cervicais profundos posteriores. Na borda, ó, esternocleidomastóide, cervicais profundos anteriores, cervicais profundos posteriores. Palpa eles, ó. Ok? Isso a gente faz de um lado e faz do outro lado também, ó. Sempre dos 2 lados, nunca faz só de um lado, tudo dos 2 lados. Superficiais posteriores na borda anterior do trapézio. Posterolateraliza a cabeça do paciente passivamente, estabiliza. Superficiais ao esternocleidomastóide, desde o processo mastóide até as suas 2 cabeças, cabeça clavicular e cabeça external. Faz uma ipsilateralização da cabeça do paciente e palpa os profundos anteriores na borda anterior do músculo esternocleidomastóide e os cervicais profundos posteriores. Pronto, então eu palpei os 2 superficiais, superficial posterior e anterior, e palpei os 2 profundos. Profundos na borda posterior do esternocleidomastóide e profundo na borda anterior do esternocleidomastóide. Agora a gente vai palpar os supraclaviculares. Como é que a gente faz? Ó? A gente vai achar a fossa supraclavicular do paciente e vai colocar 2 dedos na fossa supraclavicular. Se a gente palpa, o linfonodo desce pela gravidade. Então o que a gente pede? A gente pede o paciente inspirar, pode inspirar e segurar o ar. Quando ele segurar o ar, eu vou palpar na fossa supraclavicular os linfonodos supraclaviculares. Pronto, pode soltar o ar. Palpados os linfonodos supraclaviculares, lembrar um linfonodo na fossa supraclavicular esquerda. Pode ser o sinal de Vichot, se você souber que é câncer do TGI, ou de Trozier, se for um linfonodo neoplásico onde você não sabe a origem. E aí aqui a gente vai ter os infraclaviculares. A gente palpa da lateral para medial, aqui na borda inferior da clavícula. Lateral para medial. Pronto. São os cervicais. Agora a gente pede o paciente se levantar, ok? E aí aqui agora a gente vai palpar os linfonodos axilares e epitrocleares. Se é o braço direito dele, eu vou estabilizar com o meu braço direito. E vou palpar com a minha mão contralateral, tudo bem? Primeiro, o axilar anterior, na borda lateral do músculo peitoral maior, então estabiliza com o polegar, ó. E palpo, na borda lateral do polegar maior, a cadeia axilar anterior.
Depois a cadeia axilar central. Eu entro com meus dedos, ó, rentes, no oco axilar e contra o gradil costal eu vou palpar os axilares centrais. E aí você vem para cá, para esse lado, ó. Vira aqui para esse lado, por favor. Você vai ver os axilares posteriores. Ou você tá palpando os centrais e angula a mão posteriormente, aqui em direção à borda lateral da escápula, bem aqui na prega axilar posterior, ó, e palpa, ou você pega com o polegar, aqui na região da prega axilar posterior, em direção à borda lateral da escápula, tudo bem? Palpando os 3 axilares, lembrando que você também tem os axilares laterais, né? Ou humerais, que são aqui, ó, no húmero. Tá vendo? Partindo isso, você desliza a mão, faz que vai cumprimentar o paciente, sempre com a mesma mão, e com a mão contralateral você acha o epicôndilo medial do paciente. Achando o epicôndilo medial, acima dele você tem a cadeia epitroclear. Então você vai palpar os linfonodos epitrocleares. Tudo bem? Fazendo isso, você vai fazer do outro lado também a mesma coisa. Braço esquerdo, apoia com a mão esquerda. Vai palpar os axilares anteriores, centrais e posteriores, né? Palpando e dizendo a localização. Por fim, faz que vai cumprimentar, acha o epicôndilo medial e acima dele vai palpar os linfonodos epitrocleares. Finalizou a palpação, você diz obrigado, não achei nenhum caroço no senhor, tudo bem? Às vezes o paciente não sabe o que é linfonodo, você fala um caroço, íngua, né? Popularmente não achei nenhuma íngua no senhor. E aí você me descreve o seu exame, né? O exame do linfonodo, você não tem nenhum linfonodo visível e nenhum linfonodo palpável. Se tivesse um linfonodo palpável, vocês me falariam. Localização do linfonodo, ok? É pré-auricular, é occipital, é axilar anterior. O tamanho do linfonodo, a consistência, normalmente fibra elástica, né? Amolecida em processos inflamatórios ou não, endurecida em processos neoplásicos ou inflamações crônicas. A mobilidade, se ele está móvel ou aderido aos pontos profundos, o normal é que eles estejam móveis. A sensibilidade dolorosa, se o paciente sente dor ou não. Faltou mais o quê? E vocês vão falar da pele adjacente. Sobre a pele adjacente do linfonodo. Tudo bem? É isso.